A caminhada dos discípulos de Emaús é uma das cenas mais humanas e também das mais bonitas do Evangelho pascal. Dois homens vão pela estrada com o coração pesado, estão decepcionados, confusos e feridos por dentro. Tinham colocado esperança em Jesus, mas a cruz parecia ter destruído tudo. E então acontece algo decisivo. O ressuscitado se aproxima e caminha com eles. Isso é muito forte. Jesus não aparece primeiro no templo, nem no lugar do poder. Ele aparece na estrada de quem está voltando triste, quem está voltando cansado e sem entender a própria história. O ressuscitado caminha com gente ferida, caminha com gente frustrada, caminha com gente que achou que tudo tinha acabado. Isso fala muito à nossa vida, porque também nós, muitas vezes, somos discípulos de Emaús. Seguimos andando, mas por dentro estamos desanimados. Continuamos o caminho, mas com o coração pesado. Vamos tocando a vida, mas sem brilho, sem esperança, sem direção. E é justamente aí que Jesus ressuscitado se aproxima. Ele não chega esmagando, não chega dando bronca, não chega cobrando perfeição. Ele chega caminhando junto, chega escutando, chega perguntando e chega ajudando a reler a vida. Numa teologia aberta e pastoral, essa cena é profundamente atual. Há muita gente hoje vivendo na estrada de Emaús, que é gente decepcionada com a vida, com a igreja, com a política, com relações quebradas, com promessas que não se cumpriram, gente que vai perdendo ânimo sem fazer barulho. E o Evangelho diz que o ressuscitado não despreza esse caminho. Ele entra nele, ele caminha dentro dele, ele transforma a estrada da frustração em estrada de revelação. Primeiro, Jesus escuta, depois ilumina e depois reparte o pão. E então os olhos se abrem, e é bonito perceber isso. O ressuscitado não faz milagre apressado, ele acompanha os processos, ele respeita o tempo do coração, ele vai aquecendo por dentro até que os discípulos consigam reconhecer que não estavam sozinhos. E quantas vezes isso acontece também conosco? Há momentos em que só depois percebemos que Deus estava ali, na conversa que nos sustentou, na palavra que nos reacendeu, na presença que não nos deixou cair e no pão repartido que devolveu o sentido. Então, os discípulos de Emaús nos ensinam que a ressurreição também acontece assim, não apenas em grandes sinais, mas no caminho, na escuta, na partilha, na mesa, no coração que volta a arder. O ressuscitado caminha conosco quando tudo parece escuro. Caminha conosco quando a fé enfraquece, caminha conosco quando não conseguimos enxergar direito. E Ele continua fazendo a mesma coisa, escutando nossas dores, iluminando a nossa história e recendendo em nós aquela coragem de voltar para Jerusalém. Isto é, de voltar para a vida, para a comunidade, para a missão. Por isso hoje a pergunta é simples, mas muito profunda. Deixamos Jesus caminhar conosco ou seguimos fechados na tristeza? Porque tem dor que só começa a mudar quando deixa de ser carregada sozinha. Tem decepção que só perde força quando é colocada diante do ressuscitado. E tem coração que só reencontra o rumo quando volta a repartir o pão e se abrir à comunhão. E que nesta Páscoa, que a gente aprenda com os discípulos de Emaús a não desistir da estrada, porque o ressuscitado caminha conosco, mesmo quando ainda não conseguimos reconhecê-lo. Tchau.